Bom dia a todos, queridos e queridas, companheiros e companheiras de jornada rumo à luz, rumo à ascensão espiritual e planetária. Tudo bem com vocês, meus queridos, minhas queridas? Então, hoje é dia 29 de agosto de 2024 e nós vamos juntos dar continuidade à nossa jornada de libertação, cura e ascensão através dos ensinamentos de um curso em milagres. Hoje nós começamos o terceiro texto, da segunda parte do nosso livro de exercícios, que é o que é o mundo. Começo o nosso vídeo com a leitura desse texto. O mundo é falsa percepção. Nasceu do erro e não deixou a sua fonte. Ele deixará de existir quando o pensamento que lhe deu origem deixar de ser apreciado. Quando o pensamento da separação for mudado para um pensamento de verdadeiro perdão, o mundo será visto sob outra luz, uma luz que conduz à verdade, na qual o mundo todo tem que desaparecer, assim como todos os seus erros têm que sumir. Agora a sua fonte se foi e os seus efeitos também. O mundo foi feito como um ataque a Deus. Ele simboliza o medo. E o que é o medo, senão a ausência de amor? Assim, o mundo foi feito para ser um lugar em que Deus não pudesse entrar e no qual o seu filho pudesse estar à parte dele. Aqui nasceu a percepção, pois o conhecimento não poderia causar tais pensamentos insanos. Mas os olhos enganam e os ouvidos ouvem o que é falso. Agora os erros vêm a ser bastante possíveis, pois a certeza se foi. Em seu lugar nasceram os mecanismos da ilusão. E agora eles partem para achar o que lhes é dado buscar. Seu objetivo é cumprir o propósito que o mundo foi feito para testemunhar e fazer com que seja real. Eles veem nas suas ilusões apenas uma base sólida, onde a verdade existe, mantida à parte das mentiras. No entanto, tudo o que transmitem é apenas ilusão, mantida à parte da verdade. Assim como a vista foi feita para conduzir para longe da verdade, ela pode ser redirecionada. Os sons vêm a ser o chamado de Deus e um novo propósito pode ser dado a toda percepção por aquele que Deus designou como o Salvador do mundo. Segue a sua luz e vê o mundo tal como ele o contempla. Ouve apenas a sua voz em tudo o que fala contigo, e deixa-o dar-te a paz e a certeza que jogaste fora, mas que o céu preservou nele para ti. Que não descansemos em nosso contentamento, enquanto o mundo não tiver se unido à nossa percepção, que já foi mudada. Que não estejamos satisfeitos enquanto o perdão não tiver se tornado completo, e não tentemos mudar a nossa função. Temos que salvar o mundo, pois nós que o fizemos, temos que contemplá-lo através dos olhos de Cristo, para que o que foi feito para morrer possa ser restituído à vida que dura para sempre. Muito bem. A lição de hoje, a primeira desse grupo, do texto que é o mundo, a salvação veio nesse instante santo. Quanta alegria há neste dia de hoje! É um momento de celebração especial, pois este dia oferece ao mundo escuro um instante em que se estabelece a sua liberação. Veio o dia em que os pesares passam e a dor desaparece. Hoje, a glória da salvação desponta sobre um mundo libertado. Esse é o momento da esperança para incontáveis milhões. Eles unir-se-ão agora, quando tu os perdoares, pois hoje eu serei perdoado por ti. A oração. Agora nós perdoamos uns aos outros, e assim, enfim, viemos a ti novamente. Pai, o teu filho, que nunca partiu, retorna ao céu, e à sua casa, como estamos contentes por ter nos sido restaurada a nossa sanidade, e por nos lembrarmos de que somos todos um só. A salvação veio nesse instante santo. A salvação veio nesse instante santo. A salvação está aqui para nós, bem aqui e agora. Não é? Não é maravilhoso?
A salvação veio nesse instante santo, né? A salvação é uma decisão. O céu é a decisão que eu tenho que tomar. Não é isso que a gente aprende? Muito bem. Então, lição 241, a salvação veio nesse instante santo para ser praticada hoje, dia 29 de agosto. Passamos para a leitura do texto do nosso livro-texto. O livro é o acompanhante de um curso em Milagres, de Alan Watson e Robert Perry, tá? Então, qual é o comentário da lição de hoje? Bom, ele não dá objetivo para a lição, então eu vou dizer para vocês qual é o objetivo que eu dou para a lição. O objetivo da lição é justamente eu entender que o instante santo está aqui agora, à minha disposição, e que ele vem na hora em que eu chamar, né? Ele é uma escolha. Esse é o objetivo dessa lição. É uma escolha. Um instante santo de salvação veio, né? Então a escolha é se eu vou abrir a porta para recebê-lo ou se eu vou manter a porta fechada e ele lá do lado de fora, tá bom? Quando a lição diz que hoje é um tempo de especial celebração, eu prefiro suspeitar que Jesus está usando a palavra especial da mesma forma que ele usa num determinado lugar do livro-texto. Quando Jesus diz, todos os meus irmãos são especiais. O dia de hoje é especial porque no instante santo a salvação já veio, mas você pode, deixa eu ler aqui o texto, porque ele está citando um texto do livro-texto. Então vamos lê-lo em português. Espero que vocês estejam bem. Queria dizer para vocês que fiquei muito feliz com as mensagens de parabéns, de felicitações que eu recebi ontem. Muito, 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 muito obrigada, tá? Podes reivindicar o instante santo a qualquer momento e em qualquer lugar em que o queiras, tá? É isso, é disso que ele tá falando. Quando quer que seja que você reclame, né, chame para si um instante santo, então esse será um momento especial, um dia de alegria. E isso é exatamente a mesma coisa que dizer a uma criança que ela pode ter o Natal todos os dias, se ela quiser ter o Natal. E de fato, o curso nos diz exatamente isso, na sessão intitulada O Tempo de Renascimento, que foi escrita no tempo do Natal, né? Foi canalizada pela Helen, escrita pela Helen no Natal, durante o Natal. Esse texto nos diz que o Natal é o tempo do Cristo e que o tempo do Cristo é um instante santo. Então Jesus nos diz que, aí ele vai citar uma outra sessão desse capítulo no qual eu estou, que é belíssimo. Aliás, né, gente, o que não é belíssimo nesse livro, né? Então, ele cita a sessão O Tempo de Renascimento, a sessão 10 do capítulo 15. Está em teu poder tornar santa essa estação do Natal, pois está em teu poder fazer com que o tempo de Cristo seja agora. Então, só existe um tempo para Cristo. E esse Cristo, e esse tempo é agora. Here Now, aquele programa que tinha no SBT. Here Now, aqui agora. Esse é o tempo de Cristo, o momento de Cristo, tá? E então, por que não hoje? Por que não todos os dias? Por que não agora? A qualquer momento em que eu quiser, eu posso fazer esse tempo, um tempo no qual... Aí ele vai citar a lição. Vamos para a lição.
Vejo o dia em que os pesares passam e a dor desaparece. Então, os pesares passam e a dor desaparece. É isso que o livro nos diz. A prática do instante santo me oferece exatamente isso. Dentro da minha mente, eu posso, a qualquer momento, abrir uma janela para o mundo real e respirar sua fragrante atmosfera, né? Sua atmosfera perfumada, né? Eu posso experimentar um mundo unido, trazido em união pelo meu perdão. Eu ainda não eu não acho, né? Eu ainda não acho que eu experimente a bênção do momento. Eu fecho os meus olhos e eu digo: o instante santo da salvação veio. A realidade que eu experienciei de tempos em tempos está sempre aqui. E eu estou seguro disso. Mas a minha consciência disso ainda permanece muito pontual, né? Muito pontual, né? Isto é, não é contínuo. Eu experimento, aí eu esqueço e por aí vai, tá? Mas uma vez que eu tenha provado esse sabor, né? E nesse instante, e esse instante seja conhecido, né, para mim, de que o que você está, para você, de que o que você está experimentando é eterno, então você não poderá mais duvidar totalmente da sua presença eterna. Ainda há muitas barreiras bloqueando a minha consciência, né, do instante santo. Eu ainda estou me apegando a algumas dessas barreiras. Meus ressentimentos ainda estão aí na maior parte do tempo, escondendo a luz do mundo de mim mesmo. Mas essa luz está lá e o meu perdão pode liberá-la, né? Eu já vejo. Eu já sei que ela existe. Eu já provei, eu já senti o sabor, né? A cada momento em que eu pauso, faço uma pausa para me lembrar, a cada momento em que eu tento clamar o instante santo, outra barreira desmorona, outra gota de disponibilidade é adicionada ao meu reservatório. De que outra forma poderia eu passar o meu tempo? Como diz a lição 127, não há um uso melhor para o tempo do que esse, né? Passar o meu tempo com Deus, é isso. Note que no parágrafo 1, linha 8, Jesus está falando a respeito de você perdoá-lo. Pois hoje eu serei perdoado por ti. Isso é muito legal. Vamos examinar, que eu me examine no dia de hoje para ver se há alguma coisa que eu ainda mantenha contra ele. Algo nele de que eu desconfie. De alguma forma eu ainda temo Jesus, ou eu ainda o culpo, ou eu ainda tenho ressentimento dele. Mesmo se eu o respeito como meu professor, é muito fácil alguém se sentir, eu me sentir, ou melhor, alguém se sentir ressentido do seu professor. Olha só, olha o que ele está propondo pra gente, para que nós façamos hoje, para que nós possamos examinar as mágoas, os ressentimentos, as críticas que nós temos contra Jesus. Obviamente, gente, que isso aqui é muito metafísico, tá?
a gente está falando de algo que está profundamente enterrado no nosso inconsciente, né? Quais são as suas queixas contra Jesus? Quais são as suas mágoas? Eu vou dar um exemplo para vocês aqui que me ocorreu agora, nesse exato momento. Eu me lembro que quando eu era pequena, que eu comecei a estudar o catecismo, eu me lembro que em toda a Páscoa, né? Já falei para vocês que eu gosto muito mais da Páscoa do que do Natal, né? Que em toda a Páscoa passavam aqueles filmes bíblicos na sessão da tarde. Vocês lembram disso? Na Sexta-feira da Paixão passava o filme sobre a Paixão de Cristo, passava o Manto de Cristo, passava sei lá o quê, né? E eu assistia todos, né? E eu me lembro que tinha um filme que particularmente me incomodava, porque Jesus estava sempre de costas, a gente não via o rosto dele. E aí eu me lembro que um dia eu falei pra minha mãe, mas como assim? Por que a gente não vê o ator, o Jesus? E ela falou pra mim, é porque ele é tão santo, que a gente não pode dizer que ele tinha esse rosto, assim assado. Foi a explicação que a minha mãe me deu. E eu não sei se eu acho que eu já contei isso aqui pra vocês no canal, mas talvez você não tenha assistido o vídeo, então eu vou contar de novo, né? Aquele filme As Crônicas de Nárnia, do Leão, que na verdade no original ele se chama O Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa, né? Que é baseado numa obra de um clássico eterno, de um escritor maravilhoso que eu acho que é J.S. Lewis, né? Aquele filme do Aslan, do Leão, vocês sabem que meu gato chama Aslan, e é por causa disso, é por causa do filme que ele chama Aslan. É uma alegoria sobre a vida de Cristo, tá? Vocês lembram que o Aslan cortam a juba dele, torturam ele, matam ele, depois ele renasce, né? Então é Jesus Cristo para crianças. E eu era absolutamente fascinada por aquele desenho animado que passava quando eu era criança, né? Depois, quando eu fiquei adulta, eles lançaram As Crônicas de Nárnia e eu fui ao cinema ver. Muito bem. E me lembro que fiquei obcecada também com o filme durante um bom tempo. E aí, qual era a minha mágoa de Jesus naqueles filmes? Eu pensava assim, por que ele não se defendeu? Por que ele não se impediu, não impediu aquela galera de maltratar ele, de crucificá-lo? Isso era algo que me incomodava. Então talvez eu tenha que olhar para essa mágoa aqui de Jesus, né? Olha para isso hoje, vai ser um bom exercício. Olha para a maneira, não agora, que você é um adulto, você já estuda um curso em milagres, blá, 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 blá. Não. Olha para as coisas que você pensava a respeito de Jesus quando você era pequeno. Vou dizer outra coisa para vocês que me incomodava muito. Aquela imagem dele na cruz. Sempre me incomodou. Profundamente. Mas foi essa a imagem que a igreja deixou pra gente. Pelo menos a igreja católica. Foi essa imagem que a igreja deixou pra gente. Vocês concordam comigo? Eu acho que vocês concordam comigo. Né? Então, Jesus nos fala em vários momentos que nós temos que perdoá-lo. Se você está assistindo às aulas nos domingos comigo, aos domingos, né, para falar o português correto, se você está assistindo às aulas do livro texto comigo aos domingos, você deve se lembrar que nós já falamos disso várias vezes. Várias vezes. Jesus fala pra gente que ele precisa do nosso perdão. Por quê? Porque nós temos, assim como temos em relação a Deus, várias opiniões pré-concebidas a respeito dele, Jesus, pré-concebidas com os nossos egos.
Nós temos várias projeções a respeito, egóicas de Jesus. Nós temos várias projeções. Vocês concordam comigo? De como nós o víamos. Vou dar um exemplo para vocês de uma projeção nossa, que ficou pra gente, de que ele era solteiro. No meu coração, eu acredito em todos os livros que falam que ele era casado e que ele teve filhos com Maria Madalena. No meu coração. Contei para vocês no início do ano que a nossa querida Eugênia Alves, que canaliza a energia crística nos workshops do Stargate, ela fala que sim, ele era casado. Então, por que isso nos foi trazido? Para apagar o feminino da história dele, né? E aí eu pergunto para vocês, o que é isso senão uma projeção do sistema de pensamento do ego para encobrir a realidade dele? Por que ele não seria casado? Por que um homem judeu naquela época com 33 anos não seria casado? Se os rabinos hoje se casam, todos os rabinos são casados. O rabino que não é casado porque não quer. Raro, né? Então tô dando aí alguns exemplos para vocês meus, para talvez até trazer à consciência de vocês alguns exemplos, né? De tudo isso que foi nos vendido a respeito da imagem do nosso mestre, né? Pouco disso é verdadeiro. Pouco disso é verdadeiro, né? Vamos lá. Ele vai comentar aqui o parágrafo 1 do texto, o que é o mundo. Ele vai comentar os versículos de 1 até 4. Então, vou ler para vocês, para a gente poder comentar. O mundo é falsa percepção, nasceu do erro e não deixou a sua fonte. Ele deixará de existir quando o pensamento que lhe deu origem deixar de ser apreciado. Quando o pensamento da separação for mudado para um pensamento de verdadeiro perdão, o mundo será visto sob outra luz, uma luz que conduz à verdade, na qual o mundo todo tem que desaparecer, assim como todos os seus erros têm que sumir. Ok? Muito bem, aí ele comenta. A primeira sentença responde à questão: o mundo é falsa percepção. E o resto da página é uma explicação sobre essa declaração, né, de forma resumida. Alguns de nós, numa primeira lida do curso, pensam que talvez o curso não esteja falando que o mundo é irreal, mas que a nossa percepção do mundo é falsa. Mas aqui, muito claramente, Jesus está dizendo que o mundo e a falsa percepção são a mesma coisa. O mundo é uma alucinação. Nós estamos percebendo algo que não está aqui. O que ele quer dizer com isso? Esse mundo é um jogo de videogame. Isso aqui já é a realidade virtual. A gente já está dentro dela, experimentando essa realidade virtual através dos nossos corpos, dos nossos egos, corpos, personalidades. Ok? Beleza. Na minha percepção, eu estou dentro da minha cabeça, olhando para fora, para um mundo que não sou eu. Um mundo separado. E isso simplesmente não é a verdade. Não há um mundo fora da minha mente. O que está sendo projetado lá fora e aparentemente é externo à sua mente, não está do lado de fora de forma nenhuma. Nós estamos sonhando, tá? É isso que o curso nos diz. É isso que Buda diz também, né? Mesma coisa. Então, olha só, de ontem para hoje eu tive um sonho. Eu tive um sonho muito bom. Eu sonhei que eu estava com o meu chefe e que a gente estava fazendo uma festa para o meu chefe porque a gente adorava o meu chefe. E eu estava com outras pessoas que, assim como eu, adoram o meu chefe. Porque eu adoro o meu chefe, tá? Um dos meus chefes, particularmente.
eu sonhei com esse chefe, né? Não tô falando que eu não adore outros, porque realmente eu sou muito sortuda com relação às pessoas com as quais eu trabalho. Mas eu sonhei com esse especificamente, que é uma pessoa que eu adoro. E sonhei com isso porque ontem estava conversando com uma aluna minha que disse que o ama também. Então, foi por isso que eu sonhei. A gente ia dar uma festa e ele estava muito feliz. E estava estávamos eu, ela e outras pessoas que também o amam, né? Foi um sonho. Todos aqueles personagens estavam dentro da minha cabeça. A diferença entre eu agora é que eu estou sonhando aparentemente acordada. E de ontem para hoje eu estava sonhando dormindo. Mas na hora que eu estava sonhando dormindo, eu não sabia que eu estava dormindo. Eu estava dentro do sonho. É disso que o curso está falando, tá? O mundo nasceu do erro e não deixou as nossas mentes, que o deram origem. Como o curso frequentemente diz, as ideias não deixam a sua fonte. Exploramos essa ideia nos vídeos de 2022, em profundidade. Se você ainda não os assistiu, assista-os. O mundo é a ideia equivocada da separação nas nossas mentes. E ele nunca deixou as nossas mentes. Quando a nossa mente, a mente única, a mente una que todos nós compartilhamos, não mais acalentar a ideia de separação, valorizar a ideia de separação, o mundo que representa essa ideia simplesmente desaparecerá. Muitos daqueles que foram criados numa tradição religiosa que ensinou que Deus criou o mundo, passaram por muita confusão e estresse, imaginando como Deus poderia jamais ter criado tamanha bagunça. Esse é o grande questionamento da maioria das pessoas que eu conheço, que é ateia. Os ateus vêm sempre com essa pergunta, mas olha só, se Deus criou esse mundo, eu não quero ter nada a ver com este Deus. Compreensível? Se Deus foi o responsável por isso, nós temos certeza que não queremos conhecê-lo. Que alívio é tomarmos consciência de que Deus não criou o mundo, que o mundo nasceu do erro da nossa mente, de nós equivocadamente sendo indulgentes com a ideia da separação, nos entretendo com a ideia da separação. A miséria desse mundo apenas reflete a miséria que foi trazida às nossas mentes pelo pensamento de separação. Vou repetir, essa frase é para você botar na sua agendinha. A miséria deste mundo apenas reflete a miséria que foi trazida às nossas mentes pela ideia de separação. Se foi assim como imaginado, então pensamos, como seria se fôssemos separados? E nos foi dado instantaneamente uma realidade, um tour de realidade virtual. De como seria esse resultado, né? E aí, gente, eu juro pra vocês que eu não li isso. Não tinha lido o livro antes de falar pra vocês que esse mundo é uma realidade virtual, tá? Tô lendo agora, ele tá mencionando pela primeira vez hoje na lição 241. É a primeira vez que eu leio, tô aqui lendo junto com vocês, no dia 29 de agosto de 2024, um texto falando de um curso em milagres dizendo que isso aqui é um jogo de realidade virtual. É a primeira vez, tá? Pelo visto, não sou só eu que acho. E vocês que muitos já concordaram comigo, já falaram, poxa, eu acho que é isso mesmo, né? Muito bem. Então, como seria, né? Como seria o mundo se nós fôssemos separados? Então, aí é aquilo que eu digo pra vocês, que o nome do jogo de videogame é talvez aqui ele esteja dando um nome melhor do que o nome que eu dou. Eu digo que é o jogo do tá fora, né? Então ele diz não, é o jogo do estamos separados. Vamos brincar de estamos separados? Vamos brincar de ilusão da separação, né? Muito bem. Numa lição
inicial é dito: eu posso escapar desse mundo desistindo dos pensamentos de ataque. É a lição campeã. A lição 55. Né? Ah, não é a campeã. Não é a campeã. A campeã é o que eu vejo, o mundo que eu vejo é uma forma de vingança, tá? Mas essa aqui também tem muita lição, tá? Muita visualização, tá? Na verdade, não é lição 55, não. É lição 23. Daquelas, pedreiras, 40 primeiras, aquelas. O pensamento é o mesmo. Cure os pensamentos de ataque, cure os pensamentos de separação, aqueles pensamentos de separação os quais eu ainda valorizo e eu posso deixar o mundo para trás. O curso está nos ajudando a fazermos exatamente isso. Deixarmos ir os nossos pensamentos de ataque e resolver os problemas do mundo em sua fonte, na sua verdadeira fonte. Qual é a fonte? É a minha mente equivocada que está projetando um monte de bagunças no mundo. Não é isso? Não é isso? É exatamente isso, não é? Muito bem. Então, eu vou ler novamente a lição e vou fazer alguns comentários aqui sobre os comentários que eu recebi ontem. A salvação veio nesse instante santo. Quanta alegria há neste dia de hoje. É um momento de celebração especial, pois este dia oferece ao mundo escuro um instante em que se estabelece a sua liberação. Veio o dia em que os pesares passam e a dor desaparece. Hoje a glória da salvação desponta sobre um mundo libertado. Hoje é o momento da esperança para incontáveis milhões. Por quê? Você está curando a sua mente, está curando a mente de todo mundo. Eles unir-se-ão agora quando tu os perdoares, pois hoje eu serei perdoado por ti. Quando eu perdoo Jesus, eu estou curando a minha mente. Estou curando, por conseguinte, a mente de toda a filiação. Agora nós perdoamos uns aos outros e assim, enfim, viemos a ti novamente. Pai, o teu filho que nunca partiu retorna ao céu e a sua casa. Como estamos contentes por ter nos sido restaurada a nossa sanidade e por nos lembrarmos de que somos todos um só. A salvação veio nesse instante santo. A salvação veio nesse instante santo. Ok? Muito bem. Muito bem. A salvação veio nesse instante santo. Gente, temos que abraçar a salvação. Temos que nos abrir para recebermos a salvação. Não é isso? Porque a salvação já está aqui. As nossas mentes certas já estão dentro das nossas cabeças. Falando metaforicamente. Tá? A opção de escolher novamente já está disponível para mim agora. Ok? Essa opção já está disponível para nós agora. Para todos nós. Tá? Eu quero fazer alguns comentários aqui a respeito das mensagens que eu recebi ontem, antes de encerrar o vídeo. A Estefânia Carvalho mandou: parabéns, professora. Muita saúde e paz. Que o Divino Espírito Santo te ilumine sempre. Muito obrigada, Estefânia. Um beijo para você. Ensina só o amor. Parabéns, Jaque. Felicidades. Muito obrigada. Eu não sei, não me lembro quem é você. Ensina só o amor. Um beijo para você. A Marli Bado. Feliz aniversário, professora Jaque. Muitas felicidades a você e muita gratidão por essas aulas maravilhosas. Muito obrigada, Marli. Um beijo. Janaína, desejando um ótimo dia. Parabéns, professora querida. Um beijo, Jana. Muito obrigada. Ingrid Ritter, super parabéns pelo seu dia, querida mestra Jaque. Muita saúde, amor, alegrias e prosperidade neste novo ciclo que se inicia. Um beijo enorme, Ingrid. Ivone Anitta, felicidades e muita luz neste dia. Um beijo, Ivone. Liu, feliz aniversário, Jaque querida. Que você continue iluminando muito a nossa vida com suas aulas maravilhosas. Muitas bênçãos no seu caminho e muita alegria. Beijos. Obrigada, Liu.
Silvana Lima, querida Silvana, parabéns, Jaque querida, você é uma excelente professora. Curta o seu dia com muita alegria e amor. Um grande abraço. Um beijo, querida. Aldeide, parabéns, Jaque. Luz e paz para você, minha querida. O aniversário é seu, mas o presente é todo nosso por ter suas aulas maravilhosas que contribuem tanto para o nosso aprendizado. Sou grata por sua vida. Namastê. Muito obrigada, Aldeide. Cláudia Watanabe, muitas bênçãos e felicidades, professora. Maria Helena, parabéns, querida. Feliz aniversário. Beijo, Maria Helena. Beijo, Cláudia. Nilza, parabéns mais uma vez. Muito obrigada, Nilza. Marinilze, parabéns, querida. Que Deus te abençoe. Um beijo, querida. Marinilze. Um beijo, Nilza. Denise Helena. Parabéns, Jaque. Você fez tanta diferença na minha vida que eu só posso te desejar 10 vezes mais. Que a sua luz continue a ir cada vez mais longe, ajudando cada vez mais pessoas. Te desejo 365 dias de novos sorrisos. Te admiro demais. Eu que te agradeço, Denise. Muito obrigada. Um beijo. Mas é por esse comentário aqui, eu vou deixar por último, tá? Eu resolvi ler os comentários por causa do comentário da Tanani, tá bom? Eneida. Muito obrigada, Jaqueline. Um beijo enorme, Eneida. E a Nilza. A Nilza mandou uma mensagem que foi responsável pelas maiores risadas que eu dei ontem, tá? Jack do céu, aquele vídeo dos escolhidos apareceu para mim também ontem à noite, mas eu assisti tudinho. Rindo. Botou um monte de emoji aqui rindo. Então ela assistiu. Nilza, você só não contou se você assistiu se sentindo a escolhida, né? É isso que você tem que contar pra gente. Adorei. Gente, eu queria comentar a mensagem da Tanani, tá? Tanani, que um belo dia foi na live e foi se aconselhar comigo. Essa mensagem mexeu profundamente comigo. Eu queria compartilhar com vocês. Para vocês verem, para vocês terem a ideia do que é o poder que o Divino Espírito Santo tem de corrigir as nossas mentes. Jaque, há um tempinho atrás eu te procurei para falar sobre o meu marido, que fumava, e o quanto eu ficava chateada com o marido que fumava. Você falou que talvez o que eu achasse que estivesse errado com ele, talvez não estivesse. Talvez fosse para a evolução dele, né? Eu falei para ela, a gente não sabe se ele precisa do cigarro ainda para aprender alguma lição. Participei das 2 lives de cura ancestral. Na verdade foram 3 e a gente vai ter a próxima agora no domingo. A gente vai falar de figura de ferida nas nossas relações com o pai. E eu vou ver se a gente dá uma palhinha para as feridas relacionadas ao princípio da escassez, tá? Participei das 2 lives de cura ancestral, na verdade foram 3, e acredite, ele parou de fumar, sem sentir nada, nenhuma ansiedade, sem ficar nervoso. Com certeza você é guiada verdadeiramente pelo Espírito Santo. Gratidão. Eu poderia fechar a câmera aqui e não dizer mais nada. As minhas obras não sou eu quem as realizo, mas a força de Deus Pai, que habita em mim. Canto evocativo de Deus, da Seitianoí, né? Então, tudo é Deus. Nós só precisamos nos abrir para que Ele possa fazer através de nós. Tá? Mas tudo é Ele. Tudo é Ele. Vocês podem me acreditar. Tá? Isso é muito forte. Você receber um depoimento desse, de que no momento, talvez, em que ela tenha tido a mente dela corrigida, talvez por alguma falta de perdão com algum ancestral dela que tivesse um vício, não necessariamente o vício de cigarro, no momento em que ela ora para esse ancestral, no momento em que ela envia uma energia de perdão para esse ancestral,
o marido então não precisa mais fumar. Porque o vício do marido está só ali apelando para que ela solicite, peça com gentileza pela cura da mente dela, tá? Isso é um curso em milagres. Então vejam, a salvação realmente veio nesse instante santo. Então eu convido todos vocês a se unirem a mim na nossa live de cura ancestral às 19 horas de domingo, tá? Por favor, vamos fazer uma super live de cura ancestral, vamos orar juntos. Se comprometa a estar comigo ao vivo para que a gente possa multiplicar essa energia, para que a gente possa trazer cura para o nosso planeta. Lembrando que o povo brasileiro é o melhor para curar ancestral, porque você cura um brasileiro, você cura o planeta inteiro, né? A gente tem ancestral português, espanhol, francês, inglês, americano, italiano, japonês, os africanos todos, né? O mundo está no Brasil. Nós somos o mundo. O nosso DNA é o mundo. Os nossos indígenas, né? Então é isso. Gente, eu queria agradecer muito a vocês, em especial aqueles que puderam contribuir financeiramente comigo no dia de ontem. Eu recebi alguns presentinhos, agradeço muito a todos vocês que puderam me ajudar. Agradeço por todas as energias boas, as bênçãos, os votos positivos, as orações, tá bom? Agradeço pelos comentários, pelos corações, pelos emojis, tá bom? E aqui eu encerro esse vídeo de hoje, tá? Eu deixo vocês com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, com um beijo imenso. E se Deus quiser, nós nos vemos novamente amanhã.